Olá, meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga, doutora em educação escolar e no vídeo desta semana a gente vai falar um pouquinho sobre o desenho infantil. Mas antes, fique à vontade para compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações para receber os nossos conteúdos. O desenho infantil é uma forma de expressão da criança muito particular e muito importante no desenvolvimento infantil. Para entender um pouquinho mais sobre a expressividade infantil, a gente tem um vídeo lá no canal sobre o assunto. É por meio do desenho infantil que a criança ela nos mostra a relação e a associação que ela vai fazendo na sua construção de conhecimento de mundo. Dessa forma, o desenho infantil ele é muito mais do que simples rabiscos. Ele nos mostra o modelo interno que a criança tem com relação aos objetos, pessoas, com relação àquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela está aprendendo com relação a tudo aquilo que ela interage. A criança, ela desenha para se divertir. É como se o desenho fosse um jogo em que ela joga sozinha. Quando bem pequena, a gente pode perceber que o desenho das crianças, eles são traçados, eles são traços. E logo depois eles vão se transformar em formas, sendo que a primeira forma que a criança desenha é o círculo, e que ela vai, logo em seguida, começar a tentar representar as pessoas por meio desses círculos. Mesmo que a representação da criança seja feita somente a partir de rabiscos, ela consegue perfeitamente identificar esses rabiscos e ela nos fala o que ela representou. Então, vamos supor que ela fez 3 traços, ela vai saber falar certinho que esse é o gatinho, esse é o cachorro, esse é o elefante, por mais parecido que esses traçados eles sejam, né? Quando a criança começa a interagir, tentando representar as coisas do mundo que estão ao redor dela, a folha se transforma numa grande possibilidade de testes. E ela, logo, conforme vai experimentando, ela avisa, não, esse daqui não vale, esse daqui não é o que eu queria, né? Comumente a gente vê que ela rasga a folha, muito instintivamente, ela rasga a folha, amassa a folha, vira, fala que vai começar novamente, porque a expectativa que ela estava tendo ali no traçado, ela não corresponde com aquilo que ela está observando. Essa interação que ela tem com o traçado, com a intenção que ela tem do desejo, é muito positiva, porque nos mostra que ela está elaborando esses objetos mentalmente. Como ela não tem a intenção de imediato de reproduzir os elementos reais, ela não vê problema algum em justapor, né? Ou seja, rabiscar por cima daquilo que ela já fez, como se ela tentasse consertar um traçado ao invés de usar borracha. Então, ela faz o menino, mas aí o menino não ficou do jeito que ela queria, ela faz a cabeça do menino de novo, em cima do mesmo traçado que ela já tinha feito. Isso porque ela trata o erro como se ele não existisse. Ela mentalmente elimina isso que nós adultos consideraríamos que não está certo, e ela passa por cima disso. Essa é uma questão muito interessante, porque às vezes a gente não entende por que a criança ela rabisca várias vezes o mesmo desenho. É porque ela tá buscando aí uma forma mais parecida com aquilo que ela acha internamente que seria aquilo que ela quer, que ela gostaria de representar. Então, dessa forma, o desenho, ele é uma grande possibilidade que a criança tem de colocar em ação os mecanismos que possibilitam, né, o desenvolvimento do conhecimento, dos afetos, dos seus desejos. Além de possibilitar tudo isso,
o desenho ele vai ampliar as possibilidades da criança com relação aos aspectos motores. Vamos lá, no início eu tenho só traçados, então olha como que eu movimento meu braço, depois eu começo os círculos, depois eu começo a fazer outros movimentos que vão favorecer também futuramente o desenvolvimento da escrita, porque a criança ela vai precisar desse domínio motor para escrever. Uma coisa que eu gosto muito de falar com relação ao desenho é com as temáticas e objetos que são repetidamente desenhados. É muito comum a gente ver a criança desenhando sempre a mesma coisa. O que isso significa? Significa que ela está elaborando mentalmente esse objeto ou essa temática que ela está representando de maneira mais específica. É como se ela tivesse aprimorando o olhar dela e o conhecimento dela com relação a esse objeto. Mas também pode indicar que a criança tem um repertório muito restrito. E quando a gente tem um repertório muito restrito, a nossa expressividade ela fica comprometida. Então é importante que a gente tenha esse olhar para o desenho infantil. E o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa questão do desenho e até mesmo saber se a criança ela está elaborando melhor um determinado conhecimento de um determinado objeto, ou se ela apresenta um repertório muito restrito. O que a gente pode fazer é, primeiro, estimular e incentivar que a criança desenhe. E é interessante que a gente faça aí algumas introduções com relação aos aspectos motores e o desenho. É importante que, num primeiro momento, a criança use as mãos para desenhar. Então, a pintura a dedo com guache, em que a criança possa explorar bem os movimentos e as texturas, é muito importante. Depois, a gente pode introduzir aí o giz de cera grosso, que ele vai ajudando na pegada, né? Na pegada, que depois vai virar a pegada do pincel e a pegada do lápis. Então, esse desenvolvimento, que a gente pode dizer até mesmo dos aspectos motores, ele é interessante ser incentivado junto com o desenho. Uma outra coisa é estimular novas temáticas. Quando a gente estimula novas temáticas, diferentes daquela que a criança vem desenhando repetidamente, a gente está fazendo com que ela busque na memória, busque informações de um determinado tema, de um determinado objeto, para que ela possa elaborar o conhecimento dela com relação ao que a gente solicitou para ela desenhar. Isso é possibilitar a ampliação de repertório linguístico e repertório imagético para que a criança possa reproduzir isso. Reproduzir não é bem a palavra, mas que ela possa expressar isso através do desenho infantil. E lembre-se, aquilo que está em jogo quando a criança está desenhando é a relação que ela tem com os objetos de conhecimento. E não necessariamente se ela está representando fielmente as características desse objeto. Essa questão de buscar os maiores detalhes dos objetos na representação é uma característica de crianças maiores, que já não tem tanta relação direta entre realidade e fantasia. As crianças menores que têm aí essa associação entre realidade e fantasia, elas não buscam essas características fiéis, né, que são dos objetos. O desenho infantil é uma das minhas temáticas favoritas na educação.
Eu gosto muito de ver as representações das crianças e como elas vão adequando isso à realidade e aquilo que elas vão elaborando dos objetos. A fantasia, a imaginação, né, a criação, como que ela coloca no papel as suas experiências, os seus desejos, as suas fantasias. É muito bom deixar a criança desenhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.